Você que trabalha em marmoraria, você sente dificuldade quando você recebe um projeto e não consegue visualizar as peças ou detalhar as peças, detalha, mas detalha faltando, né? Ou não tem segurança no que está fazendo? Eu desenvolvi um método para você, né? Porque para um especialista em cálculo de projeto para marmoraria, você tem que entender de projeto, de obra, de medição, as pedras, como são fabricadas, como é a montagem ali, como é a etapa, o tempo que demora, para que você tenha argumentos com o seu cliente na hora de pedir seu prazo, na hora de especificar o preço, porque quanto mais você conhece de pedra, produção, obra, andamento, mais argumentos você tem para poder estar fazendo uma boa venda, uma venda com que o cliente se sinta seguro, em que você domina o que está vendendo para ele, né? E nisso tudo, né, você tem que ter essa bagagem, né? Para que você tenha um bom atendimento, para que você desenvolva e venda cada vez mais e fidelize clientes, né? Para que os arquitetos eles tenham em você a referência para quem eles vão mandar os seus clientes, né? E para que você também consiga montar um orçamento bom, né? Um orçamento que tenha todo o preço que você precisa ali para executar a obra do cliente com excelência, né? Para você eu desenvolvi um método e hoje, dentro desse método, eu vou te ensinar a detalhar esse projeto, né? Esse é um projeto de uma área gourmet, onde nós temos aqui a churrasqueira, né? Toda em pedra, a parte de cima, a parte de baixo, uma bancada e uma pia, né? A pia onde tem o bojo, a calha, a lateral. Então eu vou passar com você todo o detalhamento de peça e depois eu vou te ensinar aqui a montar o orçamento dessas peças aqui, tá ok? Vamos lá? Vamos calcular? Então, aqui nós temos a churrasqueira, vocês podem visualizar que ela tem pedra em cima, né? Tem um roda-bancada, tem um contorno daqui onde encaixa a churrasqueira e essas pedras em volta aqui. A bancada seca, segue um rodapia de fora a fora, a bancada seca e a bancada molhada. Onde a bancada molhada temos aqui uma cuba e uma calha, né? Os acabamentos aqui, ó, da área seca, esse acabamento aqui, vou fazer um cantinho aqui, é uma saia com 10 centímetros, quem tem dúvida de como fazer a legenda, aqui ó, você marca um X e detalha a altura. E o da área morada é o beiral com saia, aqui ó, beiralzinho de 4 e a saia de 10, né? Esse beiral aqui ele é colado de frente. A gente faz a peça assim, com a meia esquadria e cola na pia, tá? Com 10 centímetros, ok? E aqui desce uma lateral. A lateral com a vista de 10 na frente, acompanhando o acabamento e uma entradinha de 10 aqui. Por que que eu coloco essa entradinha aqui? Vocês podem, às vezes você recebe o projeto, até esse aqui veio assim, com o rodapé rente aqui, olha. Mas está errado, ele não é executado dessa forma, né? Ele é executado recuado, 10, 7 centímetros, né? 10 centímetros eu acho uma distância muito boa. 10 centímetros de recuo aqui, essa pedra pode entrar mais para cá, mais para lá. E depois que vem aqui, porque o armário ele fica para trás, que se ele ficar rente, a gente tropeça na hora que você chega na beirada da pia, certo? Ele vem e na área de na churrasqueira,
a gente tem a peça lateral, a da frente, e aqui também nós entramos com a pecinha de 10, ok? Vou mostrar aqui para vocês como que é detalhado para corte essas pedras da churrasqueira, ó. As pedras grandes, 65, 80, 65. A gente faz a meia esquadria, tá vendo? Ela encontra aqui com meia esquadria, peça A, B e C, certo? As peças são mandadas com meia esquadria. Aqui tem uma roda bancada, meia esquadria e acabamento embaixo, porque ela é livre aqui, ó. Aqui você não vê, mas ela tem a pedra aqui atrás, né? Esse é roda bancada, com acabamento na lateral aqui, aquele encosta no outro roda bancada, aquele encosta na parte de trás aqui da alvenaria da churrasqueira e aqui ele encosta na churrasqueira. Esse contorno, né? Uma coisa que é muito importante aqui, olha. A gente mandar esse contorno com esse corte aqui. Esse corte aqui, ele evita da pedra trincar. Porque aqui dentro vai ter calor, né? Isso é uma churrasqueira. Então vai ter fogo. E a pedra, ela aguenta calor, mas ela não aguenta fogo direto. Né? Com fogo direto, ela tende a trincar, ela tende a estourar. Tem material que estoura rápido, tem material que às vezes não vai acontecer. Mas para evitar erro, para evitar retrabalho do cliente, ter que trocar essas pedras, né, rápido, você faz a junta de dilatação. Aqui também, ó, a divisão entre esse rodapia e esse aqui é muito importante, justamente porque aonde vem calor aqui, ainda mais que eles colocam vidro, né? Depois eles vão vir com vidro aqui, ó. Porque esse calor ele tem que estar retido aqui dentro, né, para assar essa carne. Então, você faz essa divisão, porque essa pedra ela vai ter muito calor nela e essas aqui também. Porque com essa divisão você permite que a pedra dilata e contraia, evitando trinca. Porque se você deixar ela toda presa, na hora que ela expandir para dilatar, ela vai trincar, entendeu? E as peças aqui, ó, essa e aqui eu coloco uma pecinha entrando, que é a pecinha para fazer o acabamento aqui também, porque quando o armário ficar recuado, não ficar aqui sem nada, vazio nem nada. Então, vamos no detalhamento dessas peças? Vamos lá, da churrasqueira. Peça A e C, duas peças de 1,40 por 65. Peça B, 1,40 por 80. Peça D, que é o roda bancada, 70 por 80. Essa peça aqui. Agora, esse contornozinho aqui, ó, essa e essa. Eu considerei que aqui tem 15. 15 e 15. Isso é medido no local. Tudo aqui é conferido no local. Então, duas de 80 por 15, duas de 65 por 15. Agora, nós já descemos aqui para a lateral. 90 por 65, 80 por 90, a da frente. E essa pecinha aqui, 88 por 10. Né? Essas aqui também, olha. Como que a gente trabalha essas peças aqui? Aqui vem o contorno, com a meia esquadria. Essa aqui, a gente une ela com meia esquadria também. E a da lateral aqui não precisa. Depois vem a frente. Tem meia esquadria. Eu já costumo mandar essa peça colada nessa. E aí tem a meia esquadria e tem a pecinha aqui de 88. A gente vai fazer um dentezinho nela aqui assim, ó. Por quê? Porque aqui vai ficar um vão de 2,5, que é onde o rodapia vai encostar. Tá vendo aqui, ó? Ele vai encostar. Então eu tenho que deixar essa parte aqui sem acabamento, sem meia esquadria, sem nada, para que esse encontro aqui fique bonito, para que ele não fique feio. E 2 centímetros mais baixo, porque ela entra aqui por baixo, ela apoia o balcão. 88 por 10, aqui tem 8. E essa aqui, 80 por 90, que vai encontrar na outra lateral aqui, de 65
por 90, que cola aqui. Então, eu gosto de mandar essa peça colada nessa, essa colada nessa e essa colada nessa. Porque quanto menos, quanto mais colagem tiver na fábrica, melhor fica. Aqui é uma frente, ela vai ficar perfeita. Aqui também, a lateral vai ficar perfeita. Depois é só a marmoraria aí, dar o acabamento dessa peça no local. Essa aqui também, colada, tá vendo? Ó, essa pecinha aqui, evita do pedreiro não saber de onde é a peça, evita do pedreiro, às vezes, perder e fica um acabamento bem melhor. Outra coisa para vocês também, é interessante mandar para a obra um desenho assim, perspectivo, todo montado, as peças numeradas. É interessante vocês fazerem etiqueta e numerar as peças conforme a montagem, entendeu? Se não for, mesmo que seja a marmoraria que vai montar, isso aí é essencial para estar separando essas peças, para não estar colocando peça que às vezes a medida é igual, mas colocando no lugar errado, entendeu? No corte é interessante isso aqui, porque se o material é um material movimentado, o serrador ele vai cortar na sequência, né, um encontro de um veio com o outro, ele vai saber onde é uma peça, onde é outra, né, aonde ele não precisa preocupar tanto com o encontro de veio, né, porque nem sempre consegue fazer tudo, mas a gente procura fazer nos lugares que vão ficar mais aparentes, entendeu? Ok, aqui a churrasqueira, beleza? Vamos agora para a parte da bancada. Na bancada agora, temos um roda-bancada, aí aqui é a bancada seca, ela tem 1,15 por 65. São 3 peças que compõem esse item, peça L, M e N. Você tá vendo que quando você numera e divide, você corre menos risco de esquecer de calcular alguma peça, de errar, né? E quanto mais você esmiuça o desenho, quanto mais você detalha ele, mais você tem ele na mente, mais você consegue trabalhar a sua visão tridimensional ali para estar enxergando essa montagem, né? Esse exercício é muito importante para quem quer desenvolver a visão tridimensional das peças, entendeu? Então aqui, ó, bancada, peça L, 1,15 por 70, que é o roda-pia, o balcão 1,15 por 65 e a saia 1,15 por 10, ok? Agora vamos para a pia. A pia aqui tem a calha e a cuba, né? O roda-bancada, lembrando que aqui a área seca e a área molhada, então essa parte é 2 centímetros mais baixa, então o roda-bancada vai ter 72. Vamos lá, se alguém tem dúvida aqui com relação a essa medida que eu coloquei de 2 metros. Por quê? Porque na área molhada, como aqui é mais baixo, essa pedra ela entra mais 2 centímetros aqui. Então, é 2 mais 2 metros. Mas, você lembra que aqui no acabamento, onde vai descer a lateral, ou até aqui assim, esse acabamento aqui, a vista, ela tem 2 centímetros, então nós temos que diminuir aqui para ele alinhar. Então é 65 alinhado aqui, mas a pedra de baixo vai ter 2 a menos. A mesma coisa nessa largura, é 2 metros aqui, mas quando eu for encaixar o acabamento aqui, eu tenho que diminuir 2 centímetros. Então, é 2 mais 2 para entrar, 2 e 2, menos 2 do acabamento, 2 metros. Por isso que ela ficou com 2 metros pelo 63 aqui, pelo 65 aqui, menos 2 do acabamento. Então, deu 63. Então, aqui é 2 por 63. Peça aqui, essa parte aqui de 4 centímetros, ó. Ela é só 2 metros, ela pega daqui até o final. 2 por 4, 2 por 10, né? Porque ela é 2 até o final, mesmo que ela tenha o corte aqui, e aqui ela fica com 90, mas nós precisamos mandar ela com 2 metros. E aqui, esse beiral aqui, do 65 por 4.
Encerramos o detalhamento da pia, ok? Agora nós temos aqui uma lateral. Aqui, ó. Tem uma meia esquadrilha aqui, né? Depois uma outra peça aqui, ó. $90, 10, 10. Ah, esse aqui pode ser 80. Não precisa ser 88, não. E a de 65 aqui com a meia esquadrilha aqui, que é a que encaixa aqui. Ok? Então, ó, 90 por 65. Que é essa peça aqui. Peça 1, 90 por 10 e 80 por 10. E, por último, o rodapé do armário, que é chamado soquete, sóculo. 1,96 por 10. Porque ele pega dentro aqui assim, tá? Uma dica. Eu não mando isso junto com esse pacote, não. A não ser que o pedreiro já tenha feito, executado aqui o sóculo e o armário vai em cima do sóculo, tá? Isso aqui, olha, se o pedreiro não fez esse sóculo, se você não tem essa altura aqui, provavelmente quando for montar o armário, pode ser que essa medida altere de 10 para 12, 11, 11,5. O piso normalmente tem caída, então o pessoal nivela o armário e a pedra tem que começar com uma medida e terminar com outra, né? Então, o risco de perder esse sóculo aqui, se ele ficar rodando na obra, é ele quebrar. Se ele tiver só escapar até lá, depois que montar o armário, a medida dele pode estar errada. E depois que monta o armário, não tem pedreiro na obra para instalar. E aí eles vão chamar a marmoraria. E aí vem aquela coisa, achei que a montagem estava incluída, tá. Então, e outra coisa também, às vezes a pessoa não vai colocar armário só aqui, tem armário em outras partes. Então eu sempre aconselho o cliente a monta tudo, não manda o sóculo, depois que a obra estiver pronta, a marmoraria vai lá e mede todos os rodapés de armário e já entrega ele instalado. Mas aí é um orçamento que nós vamos ver depois, porque vai ver tudo que tem de armário, a altura que vai dar os rodapés. Cada caso é um caso. Isso aqui é o que é feito aqui na região, mas não sei se na sua região é feito assim, tá? Vamos lá? Terminado aqui e terminado aqui, vamos fazer os cálculos. Agora é uma parte bem interessante. Deixa eu apagar aqui. Por quê? Vou explicar para vocês por quê. Ficou bem embolsadinho, tá? Na bancada agora, temos um cálculo. Lembra que eu falei para vocês que você tem que saber montar um bom orçamento, né? Que eu ensino isso no meu método. Aqui eu vou passar um pouco para vocês disso aqui, né? O que é montar um bom orçamento? Um bom orçamento não é um orçamento com um bom preço. É um orçamento completo, é um orçamento detalhado, que o cliente entenda tudo que ele está levando, que o cliente não tenha dúvida nenhuma de que você orçou tudo que ele precisa e que você vai executar com excelência todo o projeto dele, entendeu? Prevendo qualquer erro, acompanhando, né? Então, aqui até para você passar esse orçamento para o cliente, você não vai virar para ele e falar assim, sua área gourmet ficou em tanto. Não. Você tem que detalhar o contorno da churrasqueira, né? Laterais, né? Contorno da churrasqueira, né? Eu passando um orçamento desse. Contorno da churrasqueira, contendo peças da parte de cima, contorno interno com rodapia e lateral, da parte de baixo. Você está explicando o que você está vendendo para ele, né? Se você quiser colocar até quantas peças que vão aqui, olha, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 peças você vai entregar aqui para esse contorno da churrasqueira, né? Bancada seca,
e pia. Bancada seca com pia. Ou então a parte da pia com roda bancada. Pia, né? Bancada de 1,15 com pia de 2 metros, saia de 10 centímetros e roda bancada de 70 centímetros. A parte da pia bancada. Colagem de cuba, colagem de calha, se tiver corte de fogão, né? E, tá, voltando aqui à parte da churrasqueira. O que for fazer na obra, né? Contorno da churrasqueira, contendo 11 pedras, onde será feito caqueamento de meia esquadria, ou se você vai entregar a montagem completa no local, ou se você vai entregar só os acabamentos depois que o pedreiro montar, ir lá e lixar tudo, né? Acabamento feito no local, Aqui também, né? Você vai entregar as cubas coladas ou você vai colar a carne no local. Isso aqui tudo é bom você explicar no orçamento, né? Lateral com acabamento em meia esquadrilha feito no local após a instalação, né? Pezinho, né? Virando 10 centímetros para dentro. E você pode escrever aqui, não alçado sócolo. Por quê? Tem que ficar tudo bem entendido, ele tem que entender. Aí você coloca não alçado sócolo. Quando ele vier conversar com você, você tem que ter esses argumentos para falar, olha, o interessante é não mandar agora, deixar para medir depois colocar os armários, que pode variar a altura. Se eu te entrego essa pedra, ela pode quebrar na obra, ela pode estar com a medida errada. Depois você tem que comprar uma instalação à parte, vão ter mais pedras também. Então vamos deixar isso para mandar depois a gente vai lá e mede e eu te dou um orçamento, não só dessa, mas de todas as outras que você vai precisar. Porque quando você chegar a precisar disso aqui, não vai ter nem pedreiro na obra mais. Entendeu? Então, você tem que conhecer o andamento da obra até para você ter argumento para o cliente. Tá? Vamos lá calcular? Aqui é metragem quadrada. Vamos calcular. Beleza? Então, aqui as pedras da churrasqueira. 1,40 por 65, duas peças, memória. Quem não souber calcular na memória, eu tenho um vídeo lá que ensina a calcular na memória. 1,40 por 80, memória, 70 por 80, memória, 80 mais 65, ó, errei aqui, vou começar de novo. 1,40 por 65, duas peças, 1,40 por 80, uma peça, 70 por 80, uma peça, 80 por 15, duas peças, 65 por 15, duas peças, 65 por 90, uma peça, 80 por 90, uma peça e 88 por 10, uma peça. Fechou aqui? Então, deu 5 as peças da churrasqueira. 5, 32,8 por 33 metros quadrados de pedra, né? Só conferir de novo. 1,40 por 65, duas peças. 1,40 por 80, uma peça. 70 por 80, uma peça. 80 mais 65 por 30, 90, 65 por 90, 80 por 90 e 88 por 10. Certinho. Tá vendo? Então, o que eu vou cobrar além de pedra aqui? Essa meia esquadrilha aqui, desse lado e desse lado, desse lado e desse lado. Tá? Se eu não for mandar essa colada, desse lado e desse lado. Aliás, o ideal é não mandar, né? Porque isso fica muito pesado aqui. Então, aqui é 1,40, 1, 2, 3, 4. 1,40, 4 vezes e 90, 2 vezes. 7,40 metros lineares de meia esquadrilha. Essa meia esquadrilha aqui, ó.
vendo? 2 por 2, que ela vai ter encontro aqui, que é esse aqui, ó, onde uma vai encontrar com a outra. Aqui eu vou mandar colado, ó, 1, 2, 3 lados. Então, vai ser 90 mais 80 mais 65. 90 mais 80 mais 65. Então, 2,35 metros lineares de colagem meia esquadrilha. E eu já vou mandar essa colagem aqui pronta. Esse recorte aqui, né? Pode comprar ele como uma unidade, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unidades de recorte, né? Em meia esquadrilha. Não sei como é cobrado aqui, mas aqui eu estou ensinando vocês a visualizar todo o trabalho que tem que ser feito aqui. Aqui dentro, acabamento simples, né? Então aqui dentro nós vamos ter uma medida interna de 80 menos 30, 50. 65 menos 30, 35. Ponto 50 mais ponto 35 vezes 2. 1,70 metros lineares de acabamento simples. Ok? E aí você já inclui esse serviço de polir aqui, né? Polir aqui em obra. Então é a mão de obra dos acabamentos feitos no local, ok? Então aqui você vai gerar o preço dessa torrezinha aqui, certo? Ah tá, tem uma tação de quina aqui também. Então aumentou aqui mais 70 centímetros, 2,40. Tinha esquecido, tá? Um detalhe importante aqui, ó. O contorno da churrasqueira. A churrasqueira, a pedra, ela aguenta fogo, ela aguenta calor, mas ela não aguenta fogo direto. Então nós temos aqui o tijolinho à vista, ó, que vai estar aqui no fundo da churrasqueira. Quando você for colocar, medir a pedra, o que eu falei que tem que entender de medição, tem que entender... Porque quando o cliente argumentar isso com você, você sabe falar, olha, a pedra ela aguenta calor, né? Ela não aguenta fogo direto. A pedra que eu tô falando, as pedras naturais, né? Hoje em dia existem materiais industrializados aí que eles fazem uma resistência maior. Mas aqui nós estamos falando de mármore, granitos, quartzitos, né? Pedras naturais. Então tá, aqui nós temos o tijolinho à vista, tem no contorno da churrasqueira, ok? Quando você ou seu medidor for medir a obra, essa pedra, ela tem que ficar rente, ou se você conseguir combinar com o cliente, você pode afastar até aqui, ó, 3 milímetros. Por quê? Para que esse fogo que vem aqui, ó, não pegue na pedra. Porque você lembra que eu falei que a pedra, ela aguenta calor, mas não aguenta fogo direto? Então, quanto menos fogo pegar aqui, maior vai ser a vida útil, né, dessa peça. A junta de dilatação, para que ela dilate e contrai, tanto aqui quanto no rodapia. E também para eventual manutenção, né? Se essa pedra está grudada nessa, acontece dessa pedra trincar, ou isso aqui é um contorno de churrasqueira, isso aqui é uma coisa que vai ser usada. Tudo que é usado intensamente, uma hora ou outra, às vezes precisa de uma manutenção. Bate alguma coisa aqui, quebra, até na instalação desses vidros e tudo aqui, faz uma furação errada, tem que trocar no andamento da obra, ou depois o cliente tem que trocar alguma coisa. Então fica fácil a reposição de qualquer peça aqui, se você... qual que é a palavra? Fugiu a palavra. Não é separa, mas limita esse espaço aqui como um espaço separado desse, com as divisões, entendeu? Unifica esse aqui como sendo um item e esse aqui outro item, tá bom, gente? Ou eventualmente trocar uma bancada dessa aqui também, uma manutenção aqui, não interferir aqui, tá? Entenderam direitinho aqui? E aqui agora vamos ao orçamento da pia, tá?
Vamos lá? A parte da pia é essa aqui. Sem barulho, Marcelo. Vamos lá para a bancada e para a pia? A bancada 1,15 por 70, roupa da bancada, 1,15 por 75, a parte da bancada, e 1,15 por 10 a saia. A pia, 2 metros por 72, o roda bancada, 2 metros por 63 a parte da bancada, 2 metros por 4 o beiral da saia, 2 metros por 10 a saia e 65 por 4 o beiral da lateral. Deu 4,67 centímetros quadrados de pedra. Ok? O que mais vamos cobrar aqui? Acabamento, 1,15 m de acabamento em meia esquadria. Esse aqui vamos chamar de acabamento 1, que é a colagem. Esse aqui nós vamos chamar de acabamento 2. 2 mais 65, 2,65. Porque esse aqui é a colagem da saia com 10 e esse aqui é a colagem do beiral, ele é outro preço, né? O preço desses acabamentos aqui, ele já tem que abranger todo esse serviço aqui, tá? Você tem que ver lá o custo operacional para isso aqui e já colocar com metro linear para cobrar. Colagem de cuba, colagem de calha, né? Um outro item. E o acabamento do roda bancada, 1,15 m mais 2 mais 70. 3,85 metros lineares de acabamento. Simples. Ok? Então aqui se resume o preço da pia. Vamos para a lateral. Lateralzinha aqui. 90 por 65. 90 por 10 e 80 por 10. Deu 0,76 centímetros quadrados de pedra, né? Aí aqui tem colagem aqui e aqui. 92 vezes. 1,80, né? Meia esquadria, pode chamar de acabamento 1, que é essa colagem junto, que essas pecinhas vão todas coladas. E a mão de obra, que você vai cobrar aqui para estar fazendo esse acabamento aqui no local, porque essa pedra não vai unida, não tem como essa lateral unida aqui, né? Então a mão de obra é o quê? É os retoques finais que tem que ser feito na obra. Então quando eu falei com você, para você separar o seu orçamento, é isso aqui, né? Você separa para o seu entendimento, você separa para o seu cálculo, e você também separa para o cliente, para ele ter certeza que você está cobrando tudo. E isso aqui é você conseguir detalhar, fazer o estudo de caso do projeto que você recebeu. Com isso aqui você consegue ter em mente tudo, né, que o cliente vai precisar lá. Isso aqui não tem sombra de dúvida, está faltando nenhuma peça nesse projeto. A não ser que tenha alguma alteração, a não ser que tenha alguma ampliação. Mas qualquer alteração que tiver aqui,
na medida lá, você vai saber explicar ao seu cliente o porquê que alterou, o porquê que o preço ficou mais caro. Ah, essa pedra aqui aumentou, você aumentou nessa bancada, você aumentou nesse balcão, a churrasqueira ficou maior, entendeu? E acompanhar a obra, né? Quem quer entender, quem quer conseguir visualizar cada vez melhor o projeto, eu aconselho acompanhamento de obra também, né? Acompanhar o medidor quando é um projeto mais complexo, quando é uma coisa que você nunca orçou, né? Porque isso ali você acha que não, mas a sua mente ela vai analisando aquilo ali. E o próximo vai estar mais fácil, o próximo vai estar mais fácil, ok? Eu quero convidar vocês a curtir, compartilhar, comentar o vídeo. Aceito sugestões também do que das próximas aulas, sugestões de como vocês fazem aí na região de vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!